Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu trouxe duas convidadas, duas Júlias, que a gente vai conhecer, que tem um projeto maravilhoso. E eu quis trazê-las aqui hoje para compartilhar, esse projeto, para ajudar mais e mais mulheres. Vamos conhecer elas? Sejam bem-vindas, Júlias! Obrigada! Antes da gente começar nosso bate-papo e apresentação de vocês e do projeto, eu expliquei um pouquinho para você antes, A gente vai tirar aqui uma carta de reflexão para guiar o nosso bate-papo. Você pode embaralhar, se conectar com a carta e aí a gente já lê o significado e a gente puxa o nosso bate-papo ali. Então, adoro tirar uma cartinha. Ai, que bom. É uma reflexão, direcionamento pro nosso dia. Eu adoro. Enquanto a Júlia, ela tira a carta, se conecta, eu quero pedir para você compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Ai, que lindo. Qual que é? Colheita. Eu vou ler, depois você me conta se fez algum sentido. Colheita. É hora de colher e compartilhar. Quando a gente planta, cultiva e faz as podas necessárias, finalmente chega a hora da colheita. E chegou a sua hora. Agradeça, comemore e compartilhe. Olha, eu aceito, eu recebo, universo. Obrigada. Adorei. Me conta um pouquinho, quem é você, sobre esse projeto maravilhoso que vocês têm. De onde surgiu o nome Projeto Marias? Vamos lá, então. Bom, eu sou a Júlia, sou advogada. Hoje eu me apresento como advogada das mulheres, porque acho que é a área que mais me motiva. Por muito tempo tentei me descobrir dentro do direito. Sei que eu gosto muito de advogar, mas ficava, meu Deus, qual que é a minha área? E sempre engajada nos assuntos, nos temas das mulheres, dos direitos das mulheres. E recentemente eu me defini como advogada das mulheres porque sei que é uma necessidade muito grande, Bom, falando um pouquinho sobre o projeto Marias, primeiramente o nome surgiu por sermos todas Marias, Foi numa mesa de café que a gente estava trocando uma ideia, fazendo os nossos projetos e aí eu sugeri, Falei, bom, a gente tem a Maria da Penha, a gente tem várias Marias que contribuíram tanto para a história, para a ciência, para tudo e para o direito, para a sociedade, e também temos Maria, Mãe de Jesus. Todas nós do projeto, nós somos cristãs e é algo que significa muito pra gente, Eu sou devota de Maria e acho que quer acrescentar alguma coisa no nome? E é muito engraçado porque para cada uma tem um significado muito singular, Além desses que a Ju trouxe, a minha irmã é Maria, E é meu maior orgulho, passou na faculdade, tá indo embora. Então, pra mim, tem muito esse significado também, que eu penso nas grandes mulheres, nas grandes Marias ao longo da história, que impactaram a história, e a minha Maria impacta a minha história. Então, tem esse significado especial também. Sim. E me conta um pouquinho de você, Júlia. Quem é essa Júlia? Eu sou a Ana Júlia. Eu sou a psicóloga, cofundadora do projeto, junto com a Ju. Eu sou pós-graduada em Antropologia e Psicologia Social, então eu sempre gostei muito de entender os papéis, que cada pessoa encara na sociedade. A gente conversando aqui um pouquinho antes, todos os papéis que a gente tem. Mas eu sou bailarina, mas eu também sou advogada. E eu posso ser os dois, A gente é um composto de papéis. E eu gosto muito disso. E aí, adentrando no projeto, o papel da mulher, que eu acho que ele é muito complexo, muito multifacetado, ele é enorme. Ela é mãe, ela é filha, ela é empreendedora, ela é esposa, dona de casa, mãe turista. Mãe turista. Então, é muito complexo esse universo feminino, Então, eu acho que eu gosto de cuidar da saúde da mulher, da saúde mental da mulher, que é incrível. Mas teve algum significado emocional, alguma coisa assim, alguma causa, algum propósito que vocês trouxeram e que depois se encontraram para criar esse projeto? Tipo, de cada uma única e depois de vocês todas juntas? Porque são vocês duas e mais duas, né? Sim, Nós mais somos três. em 5. Mais três? Mais Estamos em 3, 5. Eu acho que, bom,
Pra mim, isso sempre teve um significado muito forte. Eu já passei por alguns relacionamentos abusivos e através deles eu aprendi muita coisa, entendi muita coisa, né? E vai ser um pouco do que eu vou abordar aqui no nosso tema hoje, então eu não vou adentrar muito nisso. Mas, além disso, eu sempre fui, como eu disse no início, eu sempre fui muito envolvida com essa questão da mulher. Eu nunca consegui ver injustiça. E quando eu via, que eu enxergava que alguma mulher estava sendo submetida a alguma abusividade, alguma injustiça, isso me incomodava muito. Eu nunca consegui ficar calada diante disso. E isso me moveu para estudar sempre mais, né? Foi quando eu busquei fazer o meu curso do mestrado na Unesp de Ética, Diversidade e Direitos Humanos, que abordava bastante essa questão também dos direitos das mulheres. E eu acho que tudo isso sempre me moveu muito para esse estudo, né? Aí, através disso, a minha professora de yoga, que é a Júlia, começou a entrar no movimento. A gente começou... eu fazia algumas rodas de conversas, palestras. E aí, comecei a chamar ela para aumentar o público também. Porque quando você fala que vai abordar o assunto do direito das mulheres, das violências contra as mulheres, às vezes a gente foge, né? Tabu porque incomoda. Ainda, né? E incomoda falar sobre o que você sofre, né? Então, a gente começou a trazer o yoga para ajudar as mulheres a se soltar, também a se envolver com o assunto. E a partir disso, as rodas de conversa foram só aumentando, porque quando as mulheres iniciam esse assunto, elas não querem mais parar. O difícil é fazer a roda de conversa acabar, né? E aí eu já conhecia a Ana Júlia, já sabia de toda a interação dela com esse assunto, com os estudos dela também, que são muito próximos dos meus estudos. E precisava muito de uma psicóloga para estar junto, porque por mais que eu estude, me capacite, faço várias capacitações para o apoio a vítimas de violência, uma psicóloga é essencial, né? E aí eu lembro que eu tive muita dificuldade, isso é uma historinha que eu sempre conto, eu tive muita dificuldade de achar uma psicóloga que quisesse, né, peitar esse assunto. Entrar nesse movimento. Uma temática muito polêmica, né? E aí, um dia, ela postou alguma coisa, eu acho, no Instagram. Eu falei, gente, a Ana Júlia. Tava ali o tempo todo. E fui falar com ela, ela topou na hora, né? E aí, através da Ana Júlia, veio a Ana Clara, que é a nossa social media, que contribui, né? A gente tava aqui comentando o quanto ela trabalha, gente. Fica muito pesado, né? Edição de vídeo, é tudo muito complicado. E a Mai, que é uma querida que entrou, ela veio a partir de um evento que a gente ia fazer, que ela se interessou de participar como ouvinte ali, né? Ela ia comprar a vivência. E é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, que também é engajada no movimento. E ela contribui demais também com o projeto, porque ela traz umas ideias diferentes, uma visão de marketing, de exposição das nossas ideias, né? É porque eu falo que eu e a Ju, a gente pensa muito ligado nos 220, né? É ideia brotando das 5 da manhã às 11 da noite. A gente não tem horário pra mandar mensagem. Também não tem um botão pra desligar, né? Não tem botão pra desligar, só entendo. que muitas vezes a gente não tem muito esse olhar de marketing coeso, né? E aí vem a Ana e a Mai pra colocar tudo dentro das caixinhas arrumadinho. É bem isso mesmo. Aí surge as nossas ideias. Até a gente conversa assim, nossa, eu quero fazer isso, isso e isso. Aí a gente fala, vamos mandar lá no grupo pra ver se as meninas dão organizam pra gente. Não, eu conheço isso. E também isso é um pouquinho do que a gente tava falando antes. Da gente ser multipotencial, a cabeça fica fervilhando de ideias, né? A gente tem até que dar uma selecionada, uma organizada pra ver qual ideia que vai nascer, que vai surgir, que vai vir pro mundo pra gente colocar em ação, senão vira obesidade mental e a gente fica doidinha. Fica pipocado, né? Fica. E fala, nossa, gente, como faz, né? E bom que vocês têm a yoga, né? Que ajuda a dar uma acalmada aí. Eu quero fazer yoga, eu quero muito pra poder realmente dar uma desconectada, né? Da parte mental, das ideias borbulhando e pro lado mais do corpo, dar uma aterrada, né? Olha, eu super recomendo, ainda mais com a Júlia Naves. Perfeita. Que bom. Não, depois eu vou ver. Agora vamos trazer um pouquinho do nosso assunto, né? Você já comentou da questão dos relacionamentos abusivos, né? Me conta um pouquinho sobre como que a pessoa, né, identifica que está vivendo um relacionamento abusivo, né? A questão até da dependência emocional. Bora nesse assunto. Eu acho que você quer começar? Porque eu acho que você vai trazer mais esse início. E aí eu complemento depois. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar muito é que todos os relacionamentos, inclusive os saudáveis, eles trazem uma parcela de dependência.
né? Essa dependência física, né? Aquela questão das necessidades biológicas, né? A dependência social, que nós somos seres sociais, Sim. né? O status, né? O status, seja de amizade, de relacionamento amoroso. Então, tem As essa necessidades de Maslow, né? Exatamente. A dependência financeira, porque você está no relacionamento, às vezes você mora junto, né? Então tem que dividir as contas e tudo mais. Então essa é uma necessidade normal que vai surgindo. E a dependência emocional, né? A saudade, o apego, esse planejar o futuro. É uma parcela de dependência de todos os relacionamentos, porém ela é natural e saudável, né? Então o termo dependência emocional, ele foi pra mídia e já alastrou nesse sentido negativo, Sim. né? Que é o que a gente vai adentrar um pouquinho mais hoje. Só que eu acho muito importante a gente ressaltar que existe a dependência emocional saudável, né? Porque nós somos seres sociais e dependemos uns dos outros. Então, acho muito importante fazer essa diferenciação. Mas, né, pra gente adentrar um pouquinho mais no nosso tema, primeiro eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês pensam em dependência emocional, qual imagem vem à mente de vocês, né? Um casal, família? Eu vim pensando sobre isso, né? E agora eu vou abrir um pouquinho o tema. Eu acho que dependência emocional, aí vocês me contam se vocês concordam ou não. Dependência emocional eu vejo que não é só uma dependência de companheiros, né, que vivem juntos, mas eu vejo da relação de mãe e filho, né, de pai e filho, eu vejo de algumas amizades também, e eu fiquei pensando que a dependência emocional também, no meu ponto de vista, pode ser aquele apego, e aí você me fala se apego e dependência emocional tem o mesmo sentido, né, para vocês. Aquele apego a um momento, a uma fase de vida que a pessoa já viveu. Então ela fica dependente emocionalmente de quem ela era. E ela às vezes não consegue se abrir para a vida, para o novo. Acaba virando até uma depressão, sabe? Sim. Eu vim pensando sobre isso, se faz sentido essa dependência emocional em relação a isso também. Sim, com certeza. Dependência emocional, não de alguém físico, né? Mas do passado, daquilo que a pessoa viveu. Ou de objetos De também. objetos. Você, Ju? Bom, Buguei sua cabeça. não, eu achei super interessante essa sua reflexão. Tô aqui pensando, realmente, às vezes a gente se prende muito a determinadas fases da nossa vida e não se permite viver o presente, o momento do agora, né? A gente, e eu acho que é uma das maiores razões que causam depressão, né? É você ficar focado no que você já viveu. E a ansiedade é você focar no futuro. Então, a gente não conseguir viver o presente e estar presente, né? Isso também, acredito que existe uma dependência emocional em cima disso. Assim. Sim, com certeza. Mas é muito interessante que quando a gente joga no Pinterest, no Google, dependência emocional e vai para as imagens, o que aparece? Um casal, né? Por isso que eu perguntei para vocês, um relacionamento amoroso, normalmente cis-hétero, né? Um homem e uma mulher, às vezes pensando um pouco em raça, um homem e uma mulher branco, né? Renda de classe um pouco mais alta, um pouco mais baixa, o que vem aí na mente. E normalmente a presença da violência física, né? E aí, o meu objetivo aqui hoje, eu acho que se eu sair daqui fazendo todo mundo entender isso, tá valendo a pena, é que qualquer relação, ela está sujeita à dependência emocional. E dependência emocional não surge da noite pro dia. Então, agora que a gente desmistificou esse padrão do Google de dependência emocional, né? Aquele casal ali que às vezes briga um pouco mais violento e tudo mais, a gente tirou esse estereótipo, porque eu penso que é muito importante, primeiro, a gente desfazer estereótipos, porque o estereótipo, ele não deixa a gente ver além. Se eu penso que a dependência emocional só ocorre entre casal, eu não vou enxergar ela numa relação de mãe e filho. Sim. Né? Então, é muito importante primeiro a gente quebrar esse estereótipo para depois a gente adentrar na sua pergunta, né? Que como identificar. Mas eu queria até complementar, não só do Google, mas da crença da sociedade. Sim. Né? A crença que foi imposta pra gente, que dependência emocional é somente isso. E vem até aquele assunto que a gente tava falando antes, de especialidade ou generalidade, né? Assim, ser geral. E dependência emocional tem vários sentidos, né? Sim. Eu achei interessante também você abordar a questão racial e financeira, né, de classe econômica, porque normalmente o rico, o padrão médio a alto, ele é visto como intocável e como é impenetrável, né, os defeitos ali não existem, é uma vida de novela.
Então, é muito mais difícil, eu acho, para uma mulher rica, branca, rica e de alta classe social, perceber ou aceitar que ela tá vivendo aquilo. Porque ela tem mais instrução, às vezes. Porque ela vive uma vida que ela acha que não tem... Ou porque ela tá com uma máscara, né? Exatamente, porque ela não abre, que é o que a Ana Júlia falou. Ela não abre a visão dela para enxergar para além dos estereótipos. Então, se nós colocarmos nas caixinhas, nos estereótipos, a gente nunca vai abrir a nossa mente para identificar se a gente tá ou não dentro de um relacionamento. Sim, e aí, né, quebrando esse estereótipo, quando a gente fala do casal, não é só casal, né? Então, a gente vê a dependência emocional entre pais e filhos, entre amizades, no ambiente de trabalho, Sim. né? Então, como você trouxe também de nós mesmos no passado, né? Então, a gente tem que ter esse olhar aberto que qualquer relação onde haja sentimento, existe a dependência emocional, né? Pode ocorrer a dependência emocional. Sem limitação de gênero e sexualidade. Então, olhando para casal, pode ser um casal cis hétero, pode ser um casal trans, pode ser um casal homossexual, qualquer casal. Amizade entre duas pessoas homossexuais, entre duas pessoas trans também. Então, qualquer relação não se limita a gênero e sexualidade, sem fronteiras raciais, né? Não é só o branco, não é só o preto, não é só o pardo. Qualquer pessoa está sujeita, né? Então, e também inerente às classes sociais. Só que é muito importante a gente pontuar a interseccionalidade, né? Porque, ok, qualquer pessoa pode sofrer a dependência emocional. Porém, aquela pessoa que acumula outras violências no seu corpo, ela ocupa no seu corpo a violência do machismo, ocupa no seu corpo a violência de gênero. Então, essa dependência ela vai ser agravada devido às demais questões que ela já sofre. Porém, todos estão sujeitos à dependência emocional. E nem sempre a presença da violência. Então, eu ia te perguntar, a dependência emocional, ela tá muito ligada à dependência financeira? Sim, com certeza. E aí é onde entra a interseccionalidade, né? Porque a gente tem duas situações. A mulher branca, da vida de novela, que tá sofrendo uma dependência emocional. Se ela sair de casa, ela tem mudar um emprego. O estilo de vida Não, também, mas ela né? tem um emprego, né? Ela tem escolaridade, ela tem uma rede de apoio. Mas aquela mulher que tá lá no subúrbio, que tá sofrendo uma dependência emocional, se ela sair de casa, ela vai pra onde? Eu vou trazer mais detalhes sobre isso na hora que eu for falar da construção social e tudo mais. Mas a gente tem que ter muito em mente também que mesmo a mulher rica, ela tem uma certa dependência. Não é que ela tem uma dependência financeira, mas ela sofre violência patrimonial. A gente vê claramente, por exemplo, no caso da Ana Hickman. Sim. Olha o que aconteceu. O cara fez um rolo com o patrimônio deles. O ex-marido dela, Sim. né? Fez um rolo e através disso, aí se ela vai questionar o que acontece, ela sofre uma agressão. Então, sempre vai ter... sempre não, né? É que a gente tá falando exatamente isso, que não é sempre que tem, Sim. mas a gente pode sempre observar e ter esse olhar para que a dependência financeira exista dentro de uma dependência emocional. Sim. E muitas vezes a dependência financeira te leva a criar uma dependência emocional, né? E quando não há uma dependência financeira em si, a mulher sempre está sujeita a sofrer uma violência patrimonial. Mas igual você comentou, e eu concordo que às vezes até a mulher que não trabalha, né, a mulher com padrão elevado de vida que não trabalha, eu acho que é aí que ela sente uma dependência maior ainda. Porque ela não trabalha, né? Ela tem um estilo de vida. Dependência social do status, né? Isso. E ela precisa daquilo. Então ela fica dividida entre, de repente, finalizar aquele ciclo, né? Aquele romper todas aquelas dependências. Sim. E começar uma vida do zero, né? Então acho que a dependência financeira realmente, igual você falou, ela muitas vezes ela começa na dependência financeira e depois evolui para a dependência emocional, né? Tá tudo muito interligado. E aí, partindo do princípio que a gente quebrou todos os estereótipos, a gente entende que qualquer relação está sujeita a essa dependência emocional, aí sim a gente pode olhar para os sintomas, né? Aí sim a gente pode adentrar no que a sua pergunta queria chegar, que é como eu identifico a dependência emocional. Sim. E aí, a gente tem, lógico,
pode ocorrer menos sintomas, mais sintomas. Tem muita questão da codependência, que às vezes a gente tá esperando ver o sintoma na mulher, mas tá na mulher, no homem, né? É uma dependência mútua um do outro. Então a gente tem que entender que nem sempre há uma relação dispareada, né? Pensando assim, um superior ao outro. Né? Ambos, às vezes, estão sofrendo dessa dependência emocional. Mas aí a gente vê muita questão do ciúme, da tentativa de controle. Mas não um ciúme, vou agredir, né? Se você chegar perto de outro homem. Não. Às vezes um ciúme, tipo assim, me dá mais atenção, fica mais perto de mim. E aí centraliza a atenção naquela pessoa. Uma vitimização? Sim. E aí fica estampada, não, mascarada de insegurança. Sim. E aí a gente olha pra aquilo e fala, ai, tadinho, eu gosto tanto dele, ele precisa saber que eu gosto dele. E é outra coisa que a gente fala assim, pra quebrar o padrão aí. Não é só o violento, é também o que faz de vítima. Exatamente. Porque a violência, ela não é só Violência o estereótipo da agressão, Da agressão, né? exatamente. Ela vem de não várias ocorre apenas quando há uma violência física, né? E às vezes a gente espera, pra entender que é uma dependência emocional, a gente espera chegar na violência física, né? E nem sempre tem. A manipulação, ela dói tanto quanto um soco na cara. E como que a pessoa percebe que tá sendo manipulada? Eu acho que identificando esses sinais, né? Observando a questão do ciúme, tem muito uma questão da idealização do outro, né? Coloca o outro num pedestal. Ele é perfeito, ele nunca erra. E aí a pessoa acaba fingindo que não existem problemas na relação. A relação é perfeita, ela é linda, né? Tem o receio do término ou do afastamento, né? No caso das amizades, a pessoa não consegue se enxergar sem a outra pessoa. A baixa autoestima pesa bastante, tanto para iniciar a dependência emocional, e ela se agrava como sintoma da dependência emocional. Então, a questão da autoestima, do autoconhecimento é muito forte. A pessoa ela não se reconhece, ela não consegue se ver mais como um indivíduo separado do outro, né? Se enxerga numa fusão, não consegue ficar sozinho, tomar decisões sozinho. Ela precisa da validação, da aprovação do outro para qualquer coisa. E aí é um sinal muito forte quando a dependência emocional surge no trabalho, né? A dependência emocional de um chefe, de um supervisor, de um colega de trabalho. Eu preciso da validação dele para tudo que eu fizer, né? Eu tenho necessidade, dependência disso. Vontade de ter atenção, né, que é onde você trouxe a vitimização, se colocar no centro das atenções, precisar daquele olhar todo do outro, ser o objeto do outro. Precisar ser validada pelo outro, né? Porque vem de uma sensação de insuficiência, né? Então eu preciso que o outro me valide para eu ter valor. Então a baixa autoestima também já é um indício, né? Sim, com certeza. Deixar os próprios planos de lado, né? Então a prioridade é o outro, a prioridade é a relação, e depois eu vejo o que eu faço com aquilo que eu sempre planejei. Oscilações de humor e sensação de culpa. Então, às vezes, essa culpabilização que a Ju trouxe não é sempre na maldade, no sentido de se fazer de vítima, mas a pessoa, ela se sente culpada por tudo. Então, ela entra nesse lugar de culpa. Que às vezes pode estar na cabeça dela, né? Sim. E eu vou falar sobre isso ainda. A culpa, né, de onde da que violência. vem isso? Né? Sim. E pra fechar assim um pouco a minha parte, né, a questão do segundo tabu que eu queria quebrar é que a dependência emocional ela não surge da noite pro dia. Acredito que a Ju vai entrar muito na questão da vulnerabilidade, isso vai ficar um pouco mais claro, mas ninguém acorda num belo dia e decide que quer ser dependente emocional de alguém, né, de uma relação. Então, o que causa essa dependência emocional? Eu acho que é uma pergunta geral dos ouvintes, né? Então, experiências na infância, né? Pessoas que cresceram em ambientes disfuncionais emocionalmente, inseguros, abusivos. Isso pode levar a uma dependência emocional. Problemas de saúde mental, então a gente tem ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline. Não quer dizer que toda pessoa com depressão vai ter dependência emocional, mas é um gatilho ali que influencia bastante. Alguns traumas, né, experiências traumáticas, abuso, abandono, podem levar à dependência emocional, porque diminui a autoestima e aumenta a insegurança, né, então isso vai vir como consequência a baixa autoestima pré-existente, que a gente já havia falado, meios culturais, né, e a gente sabe que em algumas culturas a questão da dependência
é padrão, né? Aqui no Brasil, nem tanto. Assim, a gente vê muita dependência emocional, só que ela vem um pouco mais mascarada, né? E tá vindo uma nova onda aí que me preocupa muito, né? Da mulher submissa. Sim. Tá voltando isso agora, né? Parece que tá virando moda a mulher submissa que fica dentro de casa. Não que isso seja errado, se é uma escolha da mulher. Sim. Mas agora tá sendo incentivado, né? Isso me preocupa. Sim, e a existência da violência nas relações. A gente viu que não é via de regra. Podem haver dependências emocionais onde não há violência, mas quando há, pode levar à dependência emocional. E entender que não começa no tapa na cara, né? Então, começa na manipulação, começa uma dependência emocional, moral, patrimonial, quando a gente olha ali, né, na questão financeira, do status, e depois pode avançar para essa dependência física, para esse abuso físico, né, para essa violência física. E isso pode agravar a questão também da dependência emocional. Igual você comentou também, né? Eu acho que tem muito relação mesmo com a infância. Porque tudo que a gente não teve do ponto de vista da criança na infância, a gente projeta, de repente, no companheiro, né? Sim. E acaba virando essa dependência emocional, querendo resgatar uma atenção, de repente, que a criança não teve. E acaba virando uma bola de neve, né? Sim. E eu acho que para além de um olhar psicológico, né? A gente precisa ter consciência de que a dependência emocional da mulher, ela é uma formação cultural e social. Porque nós somos criadas para sermos comportadas e boazinhas demais, né? Enquanto o homem é criado para ter autoconfiança e segurança em si mesmo, a gente é criado por, olha, não corre não, não grita não. Onde já se viu uma mulher falando alto assim? Comporta. Senta, né? Com a perna fechada, né? A gente é moldada para isso. E é como se a mulher também, a gente precisa pensar que a gente é criada também para ter, mesmo nos dias atuais, ter um bom casamento. E aí a mulher, ela é como se ela fosse vista como um indivíduo adulto só quando ela está num relacionamento, num casamento. Então, você olha uma mulher e eu posso me enquadrar nisso, eu tô no meu lugar de fala. Uma mulher de quase 30 anos que ainda não é casada e não tem filhos. Isso é uma coisa que choca um pouco ainda a sociedade. Eu não sou vista como adulta muitas vezes, né? Eu não sou tida na minha família, na minha roda de amigos e tal. A maior parte das minhas amigas são casadas, né? Algumas têm filhos. E aí eu fico naquele limbo, deslocada. Então, quem sou eu? Sou um indivíduo adulto? Sou considerada? Né? E às vezes quem não tem essa consciência, por medo de não pertencer, acaba seguindo as regras da sociedade, né? E aí a gente sente que a gente tem que casar pra ser aceita, né? E quantas de nós também já ouvimos falar que a mulher conserta o homem? Gente, eu não, assim, já me submeti a muitos relacionamentos que eu cheguei num ponto que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou... É a síndrome da enfermeira, né? A gente acha que a gente tem que consertar realmente o homem pra fazer o relacionamento dar certo. Porque ele vem de uma educação familiar em que ele nunca foi levado a cozinhar sua própria comida, a colocar a sua roupa suja dentro do cesto de roupa suja. Se ele não tem essa responsabilidade com ele mesmo e com a casa que ele mora, ele não vai ter com os filhos. E aí a mulher, ela se coloca nesse papel de responsável de consertar mesmo esse homem. Então, ela se sente responsável também por fazer o relacionamento funcionar. Fica culpada quando não funciona. Exatamente, porque ela sente que ela falhou. Então, se ela termina um relacionamento ou se ela divorcia, a culpa fica em cima dela. E a culpa não só dela mesma, a cobrança dela consigo mesma, mas a cobrança social. Sim. Né? É sempre culpa da mulher. É a mulher que não quis, que não deu conta, que não... Né? Então, fica todo esse peso em sobrecarga, cima. Né? É uma sobrecarga muito grande. E esse é um assunto muito em pauta, né? Até um vídeo que a gente compartilhou recentemente sobre o olhar, a gente olhar para uma mãe, sim, né? Aí adorei parar de achar que a mulher é insuportável. Gente, a mulher insuportável é um pedido de ajuda. Tem um é um livro, pedido de socorro. Tem um livro que eu comecei a ler que chama As Mulheres Não São Chatas, as mulheres estão exaustas. Exatamente. Nossa, falou tudo.
Falou tudo. E sem contar também que nós não somos orientadas a escolher um parceiro. E aí muitas vezes a gente se submete a relacionamentos, né, que não tem a ver com a gente. Sim. Porque a gente não é orientada, a gente não é instruída a olhar o que serve pra gente. Então, o que eu busco num relacionamento? E aí eu busco a fala da Júlia, da Ana Júlia também, para trazer isso. Não só num relacionamento amoroso, né? Mas em amizades. Eu tava conversando com uma pessoa ontem sobre isso. Que tipo de amizade que eu quero ter na minha vida? No meu ciclo social, né? Até mesmo na minha família. Faz sentido pra mim manter essa pessoa na minha vida? Por quê? Até porque o ambiente molda muito a nossa identidade, né? Quem que a gente quer estar cercado de que tipo de pessoa? Exatamente, é aquela famosa frase, a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, hoje eu tenho consciência de que eu busco pra mim pessoas ao meu redor que estão buscando a melhora do meio social, que estão buscando viver num mundo melhor, que querem se evoluir, né? Que buscam conhecimento, que buscam fazer o bem pro próximo. Só que hoje, após quase 30 anos de vida, eu aprendi com a vida isso. Mas né? eu acho que também exige muito autoconhecimento. Pessoa se conhecer e saber quais são os seus valores, né? Que eu acho que muita gente ainda tem que ir para esse resgate do autoconhecimento, se conhecer, para depois começar a olhar para fora quem que tá rodeada, né? Começar a selecionar as amizades. Eu falo isso muito pros meus pacientes, porque às vezes vem muita queixa, né? Eu não sei dizer não. Principalmente porque atendo mulheres, né? Incrível. Como a mulher, ela tem mais dificuldade, porque o homem dizer não, tudo bem. Nossa, ele é um homem de opinião, né? Agora a mulher, nossa, ela disse não, que chata, né? Veio do patriarcado isso, né? Exatamente. E aí, eu recebo muito essa queixa. Aí eu questiono de volta. Você sabe o que você não quer? Porque a gente só consegue impor um limite quando a gente sabe qual é o nosso limite. Sim. Então, muitas vezes, essa dificuldade em dizer não é do ato em si, mas ela não sabe qual que é o limite dela, até onde ela quer ir, e aí ela não consegue impor esse limite. E aí eu quero levantar, através do comentário de vocês, uma observação muito importante, que tem muito a ver com o que você trouxe da interseccionalidade, que é, sim, a gente precisa de autoconhecimento. Sim, quem tá ouvindo aqui, mulheres, busquem autoconhecimento se você pode. Eu busco, sei que você busca, sei que você também busca. Mas e a mulher que tá na periferia, que pega 2 horas pra ir de ônibus pro trabalho e 2 horas pra voltar, tem 4 filhos esperando em casa, não tem suporte nenhum, não tem rede de apoio. Essa mulher vai buscar autoconhecimento aonde? Né? Então a gente tem que tomar o cuidado de não trazer de novo a responsabilidade para a mulher. Sim. De não se colocar como dependente emocional, porque é uma construção social. Então essa construção social, ela tem que ser derrubada por nós, pela nossa, quem tem consciência, quem tem estudo, quem se dispõe a enfrentar, e a gente precisa nos munir de conhecimento e se unir. Compartilhar, né? Igual vocês estão fazendo no podcast de vocês, aqui também no Sai da Mente, pra gente começar a trazer a consciência, a expansão dessa consciência para as pessoas. E a sororidade, a rede de apoio, né? Eu vou concluir aqui e vou trazer mais para essa parte também. Porque tudo isso, né, que eu trouxe, então, essa falta de orientação, essa formação social, essa educação da mulher para estar bem dentro de um relacionamento, né, e aí eu puxei muito pro lado de um relacionamento afetivo amoroso, mas a gente pode abordar isso em vários aspectos, né, e acho que também é muito importante a gente colocar aqui, por mais que o nosso público-alvo aqui seja as mulheres, mas colocar aqui a questão de que o homem também tem a dependência emocional, que foi o que você falou, mas para desmistificar o fato de que o homem é frio, é um ser sem sentimentos e que ele tem que ser assim. Não, o homem também tem que cuidar, o homem também tem que fazer terapia, por favor, homens, façam terapia. Então, tudo isso que eu trouxe aqui, né, que eu levantei, nos leva a gente a se anular os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos limites. Por quê? Essa falta de autoconhecimento atrapalha a gente a entender quais são os nossos limites
E aí, toda essa questão social, às vezes a gente sabe quais são os nossos limites também. Só que toda essa construção social faz a gente o quê? Ignorar. Porque a gente não quer ser inconveniente. E acho que traz a questão da culpa, né? Da questão, por exemplo, da sobrecarga. Se eu descansar, vou me sentir culpada, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, né? E não dá tempo de descansar. Então, a mulher, ela já traz enraizada essa culpa. Eu falo que a culpa, até num outro podcast eu falei isso, a culpa, ela vem antes da maternidade. Vem junto com a mulher. A gente já traz essa culpa das nossas ancestrais, né? Porque a função do cuidado é o quê? Feminina. Sim. Que homem que a gente vê, né? Isso é uma coisa que tem sido levantada, uma discussão que tem sido levantada muito nas redes sociais ultimamente. Principalmente depois do Enem. Do tema do Enem, que foi o trabalho invisível. E aí traz muito isso, né? Quem que acompanha nos hospitais? Quem tá te acompanhando? Na maioria das consultas médicas, né? São as mulheres. Quando uma mãe adoece, é a filha mulher ou o filho homem que tá lá do lado? É engraçado que eu sempre ouvi da minha mãe não pode ficar doente, né? Por quê? Porque igual eu tava comentando com meu marido esses dias, né? Então, a gente tava tomando café, eu, ele, os meninos. Eu falei, nossa, de vez em quando vem, né? Igual essas insights que vocês têm também na cabeça, essas ideias. Eu falei, nossa, o trabalho de cuidar da mulher, ele é invisível, né? Porque eu falo assim, meu marido, né? Eu tenho 2 meninos. Ele brinca de lutinha, eles jogam futebol. Então, vai criando memórias dos meus filhos com relação a isso. Aí eu fiquei pensando, gente, que memórias que eu tô deixando? Porque o levantar de madrugada pra ver se o filho tá bem, né? Se não tá, o cuidar, tipo, chamar, assim, né? Até aquela disciplina de escovar o dente, tomar banho, essas coisas básicas que a mãe precisa fazer, o trabalho chato, o trabalho invisível, não vai criar memória neles. Sim, eu tava vendo um vídeo de uma mãe solo essa semana, que ela é bem famosa, assim, no TikTok, e ela trouxe essa questão, ninguém fala sobre a maternidade solo no sentido de que a mãe vai ser a chata, porque ele vai passar o final de semana com o pai, ele come o que ele quer, ele assiste o que ele quer, dorme a hora que ele quer, brinca. Não tem regras. Não tem regras, mas durante a semana ele tem que ir pra escola, ele tem que acordar cedo. Obrigações e responsabilidades. Exatamente. Né? E aí a mãe é a chata, porque que não acaba é a mãe com que o prazer. A sociedade, né? Exatamente. Eu tava conversando isso com o meu namorado. A gente tem uns papos muito assim, que ele também tem uma visão muito parecida com a nossa, né? Ele se revolta muito, ele não se conforma com com o formato desse patriarcado, né? E aí, às vezes, ele traz uns insights que, às vezes, nem eu não pensei. E ele tava comentando sobre isso, sobre o quanto a mãe sai como a chata, porque, normalmente, o pai, ele não percebe quando os irmãos estão ali brigando. Quem vai levantar pra separar a briga? Não incomoda, né? Não se incomoda. Você falou tudo. Não se incomoda, gente. Eu não sei como que não incomoda, porque tem 2 crianças se pegando, quase se matando. Mas será que é alguma coisa da mulher? Sei lá, alguma... Não é, a gente não pode pensar isso, porque senão fica falando que é instinto maternal. Foi exatamente esse o assunto que eu tava conversando com meu namorado que surgiu isso. Essa ideia de que a mulher tem um instinto materno, né? Que tá dentro da mulher. Gente, isso não existe. A gente foi criada pra isso, entendam. A gente foi construído. Sim. E enquanto o homem, ele não é criado pra ter esse olhar. Sim. Ele é criado pra ser servido. Exato. E ele é criado pra trabalhar, a gente vai trazendo aí, de repente, né, igual a gente falando de novo do patriarcado, né? Um pouco para trás, né? Muito tempo. O homem foi criado para trabalhar para fora, para prover, e a mulher para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Mas e agora que a mulher também tá no mercado de trabalho, como é que faz? Então, e aí o homem com essa criação, ele vai, trabalha e tem o hiperfoco dele no trabalho. Quando ele chega em casa, ele desliga a chavinha, acabou, ele não escuta nada que tá ao redor dele, entendeu? Ele não tá preocupado se tem que comprar comida, se tem que ir no mercado, se o filho tá com a roupa pequena ou não, se tem consulta médica, se tem que marcar consulta médica, se tem reunião da escola, ele não sabe. Então aí a mulher, muitas vezes a mulher não tem a paciência necessária com os filhos, porque ela tá hiper esgotada, sobrecarregada. E o pai, ele não tá sobrecarregado, porque aquele monte de preocupações e responsabilidades não passam na cabeça dele. Ou pode ser que ele esteja cansado do trabalho, mas a mulher também tá cansada. Exatamente. Sim. Mas ele não tem, eu falo mais porque ele não tem esse olhar da responsabilidade, ele não foi criado para isso. Sim. E aí a gente faz o quê? A gente aceita? A gente fala que isso é do íntimo da mulher? Não, isso é romantizar. Sim, entendeu? Tem um livro muito bom que chama O Mito do Amor Materno.
todo mundo assusta, né, com o nome. Fala assim, então não existe amor materno, né? Existe, mas traz o quanto isso foi enraizado culturalmente, romantizado, né? Romantizado, no sentido de que a mãe ama mais que o pai. Será? Sempre vai ser assim? Só porque carrega na barriga e amamenta, dá o peito. Já não fez. E às vezes a própria mulher não dá espaço pro homem ser o pai, né? Porque ela é criada pra isso. Pra ser a mãe. Pra dar conta de tudo, né? Quantas e quantas mulheres mais antigas, avós e mães, assim, não falam para suas filhas e tal, e falam, não, mas o filho é da mãe. Você é a mãe, você tem que fazer isso? Como assim? Não. Entendeu? E choca a sociedade quando uma mãe... quem tava comentando? Foi a doutora Carol, que foi no nosso podcast, Sim. né? Eu achei tão legal que ela tava contando pra gente que às vezes ela sai pra viajar, às vezes pra conferências, ela é uma médica, às vezes pra sair com as amigas. Isso choca as pessoas, porque a pessoa vira pra ela e fala, onde você deixou seus filhos? Aí ela fala com o meu marido, com o pai delas. Pai das crianças. E, gente, a gente tem que normalizar isso, sabe? Eu passei por isso com meu filho de 2 anos, que eu tinha acabado de desmamar. Só que nesse caso eu fui com meu marido. Mas as pessoas falaram assim, como assim que vai você e seu marido e seus filhos? Vão ficar onde? 2 aninhos é muito novo, né? E também agora, só assim, há 2 anos que eu fui fazer realmente uma viagem sozinha de uma semana. E com quem eles ficaram? Com o pai. Né? Porque a família é composta, né? Na nossa família. Tem um pai ali. Pela mãe e pelo pai. Os dois têm capacidade de cuidar dos filhos, né? Exato. Só que a sociedade olha com esse olhar de julgamento, né? Como assim você foi fazer isso? A gente tem vida como também. Assim? Mas a mulher, para além de todas as responsabilidades que nos são dadas, as obrigações que nos são impostas, a gente também é alvo de julgamento. É como se tivesse um holofote em cima de cada uma de nós o tempo inteiro e várias pessoas sentadinhas na plateia, né? Esperando para apertar o botãozinho do The Voice, né? Para você ouvir ou para você não. E a gente tá constantemente fadada a isso, né? E o que a gente faz, então, né? Porque a gente trouxe aqui tanta problemática, Sim. Como que identifica, soluções. Mas o que a gente E faz, agora? né? E agora? A gente senta e chora, dá vontade, tem hora, né? Vamos fazer uma rodinha. Roda de consolo também, gente, é importante. É importante essa Podemos. rede de apoio, né? É muito importante, mas o que eu vejo, nos cursos de capacitação que a gente faz para lidar com as vítimas, a gente é sempre muito orientada a, primeiro, gente, não julguem. Não julguem. Primeira coisa, se a mulher tá passando por uma situação, né? Se eu tenho uma cliente que vem até mim, quero fazer um boletim de ocorrência, quero fazer isso. De repente, amanhã, pode ser que esfriou e ela não quer mais. O que eu vou fazer? Eu vou julgar? Eu vou falar, nossa, essa aí gosta de apanhar, essa aí gosta de sofrer. Voltou, voltou. Não, gente, não é escolha. É fragilidade, é vulnerabilidade que é construída pela sociedade, construída pela educação dentro de casa, pelos princípios morais e sociais que são colocados, né? Que não são, não é porque a gente chama de princípios que são corretos, né? A gente tem que ter essa ideia. Então, E como a gente de fora consegue perceber e ajudar essa mulher que está envolvida, assim, e não julgar, mas ajudar? Eu acho que a primeira coisa é a gente abrir mais a nossa mente. Olhar, né? Sai da mente. Sai da mente. E expande a consciência, sabe? Buscar estudar, né? A gente, num podcast que a gente gravou sobre a interseccionalidade, uma amiga muito querida nossa, a Larissa, ela estava comentando, né, sobre como a gente faz para ter um olhar de mais amor e acolhimento para a mulher negra, que está sofrendo muito mais que uma mulher branca, né? Como que eu, que não sou uma mulher negra, não me identifico como, faço para conseguir dar mais apoio, suporte e estar mais na causa. Aí ela falou, estudem sobre a branquitude, né? E eu achei sensacional esse conselho dela. Então, acho que isso é uma coisa válida para todo mundo, mesmo falando aqui de dependência emocional, porque como a Ana Júlia falou, a gente tem que ter consciência de que a mulher que tá num corpo negro, ela tá vestindo a violência por ser negra, por ser mulher, às vezes, né, dependendo da classe social e econômica, por ser pobre ou não, entendeu? Então, a gente precisa fazer esses recortes sociais, econômicos, raciais, e olhar, então,
para todos. Esse é um conselho ouvido por mim, dado pela Larissa, e que eu repasso para vocês. Estudem sobre a branquitude e estudem sobre o patriarcado. Busquem seguir mulheres que falam sobre isso. Sim. Busquem olhar para situações e pensar, gente, será que isso aqui foi normalizado? Ou será que é normal? Será que isso aqui, se fosse um homem no lugar? Acho sensacional esse exemplo. Porque o filme da Barbie, se a gente for parar pra pensar, ele foi muito criticado. Por que ele foi criticado? Porque eles colocaram um homem sofrendo o que a mulher sofre diariamente. Só que não é porque querem que isso aconteça, não foi um incentivo, né? O feminismo, ele não é o contrário do machismo. O feminismo, ele busca a igualdade, né? Então, aí quando você coloca em forma de sátira, em forma de piada, um homem sofrendo tudo que a mulher sofre, causa revolta. Então, pega a situação, será que essa pessoa tá sofrendo um tipo de abuso? Coloca um homem no lugar. O homem iria aceitar aquilo, né? A sociedade ia aceitar, tá tudo bem? Ou não? Nossa, coitado, né? Choca. Quando é o homem que tá na situação, choca. É motivo de espanto, sabe? Então eu acho que ter esse olhar, e quando identificado tudo isso, né, com todas as coisas que a Ana Júlia levantou aqui também, né, as formas de olhar para isso, né, os sinais Sim. que ela trouxe, isso é muito importante de se observar também. E quando identificado, gente, não julgamento, acolhimento, mostrar para essa mulher que ela é capaz, que ela é forte o suficiente, que ela é boa o suficiente. Levantar, né? Autoestima, autoconfiança. Porque você chegar e falar assim, você é dependente emocional, isso não vai adiantar nada. Muitas vezes ela não vai te ouvir. O certo é ela perceber, identificar. A gente tava conversando sobre isso esses dias, né? Sim. Que às vezes a pessoa sabe que ela tá num relacionamento abusivo, ela sabe que ela tá sofrendo uma certa dependência emocional, mas às vezes ela não tem força pra sair disso. E a situação, né, ao contrário, que ela não identifica, que ela não enxerga, né? Eu acho que é uma situação ainda mais delicada. Pelo menos na psicologia, né, a gente tem todo um cuidado para contar para a pessoa que ela está sofrendo. Porque muitas vezes ela não aceita e isso corre um risco de até quebrar o vínculo e ela não querer mais fazer terapia, né? Então tem todo um trabalho para, sem o julgamento, né, livre do julgamento, você conseguir mostrar para ela e acolher, né? Eu tive uma situação que não era só dependência emocional, já tinha violência. E ela não enxergava isso, né? Ela não via, ela achava que a culpa era dela. Então, sempre trazer essa consciência. Mas para trazer a consciência, entra no que a Ju falou, ter a consciência. O que é dependência emocional? Eu preciso saber, eu preciso entender os sintomas da dependência emocional para mostrar para alguém que ela está sofrendo disso. Mas as pessoas que buscam, por exemplo, a terapia, elas não estão mais abertas? Nem sempre. Né? Porque muitas vezes ela busca terapia por outro motivo, né? Não para causa raiz, não, né? Pra causa raiz. E a pessoa, ela busca a terapia porque ela quer uma solução. Mas, às vezes, ela quer que essa solução seja entregue pra ela. Ela não quer... O ser humano é um ser acomodado. Sim. Então, ele quer receber aquilo pronto. Só que a terapia, ela é construção. E tem hora que a gente sai da terapia em desespero. Porque abre a janelinha ali, ó, da mente. É, por isso que muita gente vai pra farmácia comprar os remédios antidepressivos, porque prefere ficar anestesiado. Mais fácil, né? Mais O fácil próprio tomar um álcool. comprimidinho por dia. As pessoas entram no álcool e na droga porque não quer olhar, não quer bater de frente com o problema, né? E quando a gente traz essa questão, né, de não vir pra terapia por esse motivo, uma situação, uma paciente minha chegou com uma queixa de procrastinação. Que ela não dava conta de pôr os projetos dela em prática, não sei o que. Eu falei, mas você tá cansada? Uhum. Ela não tinha se tocado que ela tava cansada. Dupla jornada de trabalho, cuidar do companheiro, ser essa mulher que faz tudo, né? Eu falei, como que você quer colocar seu projeto em dia nessa rotina aí que você tem? Não cabe! Você falou isso, eu lembrei que uma moça também me mandou mensagem. Eu queria um óleo, porque eu também trabalho com os óleos essenciais, né? Eu queria um óleo para procrastinação. Falei, não, peraí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Deixa eu dar um óleo para dormir. Da onde que surgiu tudo isso? Não é assim,
né? Eu faço aquela abordagem terapêutica também com o óleo. Então, assim, isso é só a ponta do iceberg, a procrastinação. Tá demais, né? E o que a Ana Júlia trouxe é muito importante, porque ela trouxe, se eu bater de frente ali, às vezes eu vou quebrar essa confiança e a pessoa não volta pra terapia. Isso não serve só pra terapia. Sim, pra amizade, é pra tudo. né? Então, eu como mulher, tenho que acolher outra mulher. E assim, vamos como identificar, se foi a sua pergunta, né? Vamos partir do pressuposto que todo mundo tá sofrendo um tipo de violência, porque a gente tá. Nós, mulheres, constantemente estamos sofrendo violência no nosso dia a dia. Seja no trabalho, em casa, na família, no pai, na mãe, no Nas filho. redes sociais. Tudo, em tudo. Então, vamos partir desse pressuposto e vamos acolher, né? E aí vem o que eu falo, nossa frase, né, do Projeto Marias, que é sejamos mulheres pelas mulheres. Essa frase, ela tem um significado que abarca uma imensidão de questões. Porque se nós nos unirmos, se nós nos acolhermos, e aí, gente, vai muito além do que a gente é ensinada, né? É não olhar para as mulheres e falar, nossa, que roupa é essa? É não olhar para a mulher e falar, nossa, ela decidiu trabalhar mais do que cuidar do filho, ou ela abriu mão do trabalho para cuidar, sabe, assim, porque ela quer ser mãe, porque ela quer ser esposa. Vamos respeitar as escolhas e apoiar. Entendeu? Sim. É estar do lado mesmo. Então, essa questão do não julgamento, do acolhimento, isso é muito importante. Sim, e na prática, né, eu penso muito na hora do vamos ver, tá? Identificou, a pessoa está ciente que ela está sofrendo. O que eu vou fazer? O que você faria? Tentaria mostrar pra ela, mas de uma forma empática, conversar, tentar entender a situação dela, tentar olhar pelos dois lados. Seria o seu primeiro passo? Eu não sei, eu tô falando aqui agora sem... Qual seria o seu primeiro sem passo, Júlia? Meu primeiro passo, se eu identificar alguém que tá passando por E a pessoa sabe, ela já tá ciente, a gente já passou dessa fase de que preciso mostrar pra ela. Não, ela já sabe, ela chegou pra você, ela está ciente de que ela está sofrendo uma dependência. Isso é uma coisa constante na nossa vida, né? Enquanto integrantes do Projeto Marias. Você tá fazendo certo. Isso é uma coisa que a gente vive constantemente. O que eu busco fazer? Eu busco me fazer presente. Então eu falo, vamos tomar um café? Você quer sair? Quer fazer alguma coisa? Por quê? E aí, nesses cafés, nessa presença, nesse mostrar que eu estou ao lado da pessoa e tentar realmente me fazer presente. É a A pessoa, ela se fortalece, porque ela sabe... Eu vi uma frase esses dias, né, que falava assim, nenhuma mulher é capaz de sair de um relacionamento abusivo sem a ajuda de outras mulheres. E não é. Não é, porque... Ela precisa de ajuda, gente, de a Ana Hickman. A Ana Hickman, eu tô trazendo de novo o caso dela porque foi mais recente e eu estudei bastante, né? Li bastante sobre isso. Ela trouxe relatos de que antes ela não divulgava, não denunciava o ex-marido dela, porque as pessoas julgavam dentro da família dela, as amizades falavam, olha, mas ele é pai do seu filho, você vai denunciar ele? Ele é pai do seu filho, mas ele é um agressor, meu Deus do céu. Você tem que ficar sofrendo agressão, né? E aí, quando você, mulher que sofre violência, que está num relacionamento abusivo, que sofre uma dependência emocional tóxica, né? Você precisa sentir que você tem pessoas ao seu lado. Então, eu busco escutar essa escutativa. Rede de apoio é fundamental. E essa presença. O acolhimento, demonstrar empatia, ele vem sim, mas quando você tá passando por um problema, o que você precisa é ser escutado, né? Eu acho uma experiência sensacional a primeira sessão de um processo terapêutico. Eu não consigo falar nada. A pessoa engata a quinta e vai. Ela custa respirar pra eu entrar e cortar, entendeu? Às vezes ela tá tão, né, bloqueada daquilo, Ou querendo faz uns 3 meses. Não consegue. Faz uns 3 meses que eu faço terapia. Ah, que você faz terapia. Tem gente que mais, guarda uns 4. 30 anos de Até silêncio. hoje eu faço isso. A minha psicóloga quase não consegue falar. Exatamente. Então, o primeiro passo, né, eu acho que pra gente fechar com algo mais prático, né? O que eu vou fazer? Escute.
né? E a escuta, lógico, relembrando, o sem julgamento, né? Mas escute, só escute. A gente tem tanta dificuldade de escutar o outro, mas só escute. Para um pouquinho e escuta. Seja num café, seja no telefone, porque às vezes a pessoa não dá conta de esperar aquele encontro. Mas escute, entendeu? E não tenta atropelar, dando exemplos da sua vida, cases da sua vida. Ou querendo eu passei achar por solução. isso, nananana. Não. Só fica quietinho, escuta um pouquinho e vê que aquela... Porque na escuta você vai ver o que ela precisa. Sim. E normalmente você não precisa já trazer uma solução para aquela pessoa, né? Mas é isso, é ver uma mãe que tá sobrecarregada e falar, nossa, quer que eu segure o seu bebê um pouquinho? Sabe, assim, às vezes você nem conhece, mas Empatia, né? oferece. Empatia e escutativa. Acho que é o resumo do nosso podcast. E olhar, né? Um olhar para com. Mas, assim, ainda dá tempo de eu dar uma finalizada aqui, que tem uns pontos importantes que eu preciso trazer. Produção, como é que tá o tempo aí? Dá? Bora lá. Então, tá. É porque a gente trouxe também essa questão da dependência financeira, né? Uhum. E aí eu queria trazer um olhar jurídico para isso. Hoje em dia, e isso é uma questão que poucas pessoas sabem e têm acesso, mas hoje em dia existe um benefício do INSS para mulheres que sofrem violência doméstica e que não têm condições. Então, dependendo do seu caso, se você é assegurada do INSS, vai de caso para caso, Sim. com certeza. Mas você tem essa oportunidade de pedir um benefício do INSS. Então, procure uma ajuda de uma profissional, né? A gente tem também na Delegacia da Mulher o CRAM, que é um núcleo de mulheres psicólogas, advogadas, que fazem atendimento às mulheres que sofrem violência. Tudo gratuito. Né? Isso é gratuito. Agora, o caso da advogada, né? Se você for procurar uma advogada, normalmente casos de INSS, os profissionais, os advogados, eles não cobram no início, eles vão cobrar lá quando você receber o seu benefício, uma porcentagem em cima disso. Então, já facilita um pouco, né, o acesso a esse direito. Sem contar que, além do benefício do INSS, a gente tem o LOAS, que é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. E o LOAS, ele serve às vezes para uma mãe que tem um filho com autismo, com algum tipo de deficiência. São alguns casos específicos, então se você é mulher, mãe, mas não necessariamente mãe, está dentro de um relacionamento abusivo, não tem condições de sair disso, procure uma profissional, uma advogada, que ela vai te orientar e às vezes achar uma saída, uma luz no fim do túnel para você que não tá vendo, né? E além disso tudo, a gente precisa refletir também, a gente trouxe aqui umas soluções, umas saídas, só que a gente também não pode deixar de militar, a gente não pode deixar de enfrentar. E por que isso? Porque a gente precisa de política pública, a mulher precisa de política pública. A gente está sofrendo opressão há séculos. Então, o Estado precisa dar um suporte. Sim. A gente sozinha, o nosso projeto faz alguma coisa, o seu podcast, os seus projetos também fortalecem, mas a gente precisa de fortalecimento do projeto, das políticas públicas. Elas são importantíssimas, né? Mas que tipo de política pública, Júlia? A gente precisa de suporte financeiro. Mais suporte financeiro. Educação financeira, lá de baixo, né? Mas eu falo também no assistencial, na mulher que já tá ali, né? Naquela situação. Então, a gente tem o benefício do INSS? Tem. Mas por que a gente não tem, por exemplo, o LOAS, que é um benefício para quem não é assegurado do INSS, né? Você nunca contribuiu. Por que o LOAS não abarca isso? Por que o LOAS não pega uma mulher que sofre violência doméstica e dá uma assistência por um ano ali que seja? E as creches? Vocês já tentaram conseguir vaga em creche, meu povo? Mas eu não sou mãe, não, mas... E não é nem questão de conseguir vaga, né? Eu falo assim, tem muitas mulheres que trabalham que tem que pegar seus filhos 3h30 da tarde na creche. Eu falo que, gente, que absurdo. Pois é, e aí como que a mulher sai do relacionamento nesse sentido? Porque aí ela tá num relacionamento com o filho, tem que cuidar do filho, sofre violência. Pra cuidar do filho, ela não consegue trabalhar. Aí, se ela vai sair do relacionamento, ela vai ter que trabalhar. Sim. Se ela vai divorciar, ela vai precisar trabalhar. Só que ela tem que ter com quem deixar esse filho, né? Então, a gente precisa dessa rede de apoio. Todas nós precisamos. Sim. Eu não estou no momento em uma situação de violência doméstica ou qualquer questão de abusividade, né, grave,
Mas eu tenho as minhas vulnerabilidades e as minhas fragilidades, assim como a Ana Júlia, assim como você. Somos mulheres, somos seres humanos. Somos mulheres e para além de seres humanos, nós somos moldadas e criadas para agradar. Sim. E aí a gente fica num desgaste, né? E aí vem aquela sobrecarga que a gente comentou, né? Várias vezes aqui surgiram os assuntos e também antes de iniciar o episódio que a gente estava conversando sobre essa sobrecarga, né? Então, se a gente não se apoiar, se a gente não começar a conversar também com os homens para trazer essa visão para eles, né? Isso é importante. Aí, mais uma vez, não vamos trazer a responsabilidade pra gente de educar e mudar os homens, mas vamos conversar sobre isso, vamos trazer essa discussão sem medo de ser inconveniente, porque falar dos seus direitos, falar do mínimo necessário pro bem-estar, não é ser inconveniente, não é ser chata. Sim, e eu quero até aproveitar e pedir para quem tá assistindo a gente compartilhar, porque esse foi um assunto e tanto, né? Acho que tem que chegar para várias mulheres aí, para poder a gente ajudar de alguma forma, né? A gente tá, assim, num ambiente online, eu acho que tanto o projeto de vocês, quanto o podcast aqui também, que a gente pode trazer um pouquinho dessa consciência, tanto para a mulher quanto para o homem, né? E contar aí com as pessoas para compartilhar, tanto o projeto de vocês quanto o nosso aqui. Sim. E fazendo só uma ressalva, nós do projeto, né, a gente tem a Ju como advogada, eu como psicóloga, a gente também presta esse serviço de acolhimento. Então, se você conhece alguma mulher, ou se você, enquanto mulher, está sofrendo algum tipo de dependência emocional, violência, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, que a gente orienta também. Sim. Obrigada, gente. Adorei receber vocês aqui. Nosso bate-papo, acho que assim, né, iria estender bastante, porque a gente tem muita coisa para falar, para compartilhar, né? Mas vamos ter outras oportunidades para vocês voltarem aqui pra gente falar cada vez mais e vamos nos unir, além do online, né? No offline também. Pode contar comigo Unir também. Forças. Foi um prazer. A gente ficou super honrada com o seu convite. Muito obrigada. É sempre bom ter um espaço para falar sobre temas tão importantes. Obrigada, gente. Obrigada.